Vai ter reunião. Eu queria entender um pouco melhor essa situação. Não sei quem de vocês é o mais habilitado a me explicar. Não, acho que eu consigo de boa. Vai ter uma reunião extraordinária do Conselho, que foi convocada ontem, do Conselho Deliberativo do Fluminense. Como se fossem os vereadores do Fluminense, né? Sim. Ou Congresso, chame como quiser. Essa reunião foi marcada para sábado que vem. É dia 14, não sabia que era sábado, tinha pra analisar, não. Tá aqui na pauta, tá escrito 31 de março. É, dia 14 de março, não a reunião? 14 de março, então essa reunião já foi. Tem informações Não, sobre como ela 14 foi? de abril, 14 de abril, gente, a reunião. O vídeo do Instagram do Monte Agudo fala 31 de março. É porque devia ser aquele que queria fazer e não Pode protocolou e tal. Então vamos lá, então me explica aqui então Vamos direito, lá. Phil. Mário Bittencourt e Matheus, a gestão de futebol, né, convocou uma reunião do Conselho Deliberativo para falar sobre SAF dia 14 de abril. E também vão falar de Mundial e de LFU, mas o foco é total para falar de SAF. Talvez possa ter uma coletiva também para falar sobre esse assunto no mesmo dia. No mesmo dia eu acho que eu tirei da minha cabeça, mas também pode ter uma coletiva ali. Eu entendi isso, mas... Foi. Chances de ter coletiva lá em Laranjeiras? Então, não sei se em Laranjeiras... Por isso que não seria o mesmo porque essa dia. reunião é É Laranjeiras. por isso que eu travei no mesmo dia. Talvez seja tá. no dia seguinte e tal. Não, ali porque assim, Laranjeiras. até poderia ter durante muito tempo. Foi lá, exato. inclusive. Mas hoje em dia é bem... Não tem porquê se tem uma... A gente é do noção, Rap. Tem que ir pra lá, pra Teria que ser no Salão Nobre, né? E assim, aí começa o debate. O torcedor ficou nessa de, caramba, será que agora vai pra frente e tal? Só que ao mesmo tempo, dando crédito, o Mazella foi o primeiro a soltar, ele soltou no Twitter dele, e o Monte Agudo fez um vídeo... Luiz Monteagudo. O Luiz Monteagudo, Ricardo que Mazella. ele é ainda, né, diretor de esportes olímpicos. Ele pediu o Ele não é desligamento mais. do cargo. Ele era diretor de esportes olímpicos da É gestão... diretor mesmo, cargo Acho que ele era vice-presidente. Vice-presidente de esportes olímpicos Não, só para pontuar por que é importante a diferença de diretor para vice-presidente. Que diretor normalmente é um cargo remunerado. Sim, ele era Vice-presidente normalmente é um cargo de indicação política, cargo de confiança política. Então, e isso faz diferença. Vamos na fofoca inteira aqui. Em segundo, e aí ele sai da situação ali, né? Ele era muito próximo ao Mário, e ele sai, ele e alguns, por querer mais transparência na situação da SAF, e ele está como pré-candidato a presidente do Fluminense na próxima eleição. Então é oposição. E aí o Mazella falou que o Luiz Monteagudo, ele ia marcar uma reunião com o Conselho Deliberativo para pressionar o Mário sobre SAF, Ele ainda se diz da Tricolor de Tricolor de Coração, isso. que é um grupo Eu acho político que apoia o Mário. Mas teve um racha na acho que Tricolor de Coração. Exatamente isso. Eu não sei se o racha ou se todo mundo da Tricolor de Coração saiu. Não, porque teve o comunicado que saiu da Tricolor de Coração, tinha uma assinatura lá também de umas 20 e poucas pessoas. Basicamente teve um racha. Só para corrigir a informação, o vice-presidente olímpicos é o Márcio Trindade. Luiz Monteagudo era diretor administrativo do Fluminense. Tá. Então não era um cargo Mas diretamente... por que todo mundo associa ele a esportes olímpicos? É porque provavelmente é diretor administrativo Provavelmente é do... Porque de ele ficou no Laranjeiras. clube, exato. exatamente. E aí o Mazella informa que ele tinha marcado essa reunião, conseguiu a quantidade de votos ali para que a reunião ia acontecer, só que ele não protocolou. O Mário ficou sabendo, e o Monteagudo deu mole de não protocolar, o Mário foi e marcou a reunião para ele, que muda a narrativa, né? Porque aí vira a reunião do Mário e não uma pressão em cima do Mário. O Mário está... Como é que eu vou falar? Olha só, estou provando que sou uma pessoa transparente. Exato. Estou convocando a reunião para poder explicar para a galera. Aí a outra narrativa, se fosse meio assim, a oposição pressionou Ou seja, a oposição não foi... Eu vi exatamente outra narrativa. Ele fala que o Mário descobriu que faltavam poucas assinaturas. Exato, é o lado dele. Só que como foi divulgado primeiro a do Mário, o barulho é maior no... Aí ele falou que foi por causa disso. Do Mário, né? Dito isso... Isso faz com que eu, como torcedor, ache que essa reunião não tem informação nenhuma, porque se é uma coisa, se o Mário tivesse realmente... Novidade, vamos lá falar com o Conselho Deliberativo. Mas como foi só uma defesa, a minha expectativa como torcedor é que ele vai falar que o BTG está conversando, que até o primeiro semestre vai ter uma proposta que o BTG falou. Na teoria vai ser uma reunião de transparência que ele vai responder perguntas que ele já respondeu para a imprensa. Exatamente. E seria ótimo se tivesse. Eu não acho isso ruim. Eu concordo com você. Mas não acho isso ruim, não. O problema disso é que nitidamente isso só está tendo por conta de pressão de oposição. E aí, o Cauã, uma dúvida, tá? Você que o Cauã gosta muito do Twitter, né? Aprendeu com o Fio a usar e tal. Cada vez menos. O Fio incentivou bastante. Eu vi algumas vezes já
O Matheus Montenegro respondeu, acho que umas 2, 3 pessoas ali, de atores políticos. Montenegro e Monte Agudo, isso arrebenta muito. Podia mudar. Vamos lá, só esclarecer. Matheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense hoje, e Luiz Monteagudo, ex-diretor, que vai vir como oposição. Vamos de pré-candidato. Assim. Aí... Mas o Matheus Montenegro já respondeu umas 2, 3 vezes, o Mário já respondeu em coletiva, falando que quando tivesse uma proposta, que falaria, que esclareceria, etc. Fica meio evidente, chamando uma reunião dessa maneira, que ou tem alguma novidade. Ou eles chegam lá e anunciam que receberam uma proposta e que agora vai se discutir, etc. Ou então fica meio claro que só chamaram porque a oposição pressionou, né? Ou não. Tem algum meio do caminho aí. Então, quando a gente lê a atualização ou avanço na SAF, acho que nesse momento o próximo passo é chegar a uma proposta. Que já tem informação que ia ter no primeiro semestre, né? Exatamente. Eu não consigo pensar em um outro passo para um avanço de SAF. O estudo está sendo feito, já foi feito há um bom tempo com o banco. Os investidores que estão interessados sabem o que eles vão encontrar ao comprar o Fluminense. Então, acho que o próximo passo, para mim, é bem nítido, que é chegar a essa proposta e o Fluminense passar a estudar essa proposta. E aí apresentar para o Conselho Deliberativo. Acho que é por aí. Ou é isso, ou é o que você falou. Acho que só vai por esses dois caminhos. A oposição, não sei o tamanho da oposição que tem hoje dentro do Fluminense. Eu acho que ainda é uma oposição... Isso é um bom debate também para a mesa. Tamanho de oposição? Dessa oposição do Monteagudo. A minha dúvida maior, Rafael, neste momento, eu tenho 2 dúvidas muito claras, mas neste momento a maior delas é sobre... Aí, Desculpa, porque você tinha um tempão pra poder fazer isso. Aí você faz na hora. Eu sei que chegou o Pix. Mandou pro meu. Eu não quero desviar o dinheiro, tem a ver com o assunto, se você quiser depois. Mas a maior das dúvidas que eu tenho no momento é o seguinte. O torcedor que está... Vamos abdicar agora da nossa opinião, tá? Diretamente. O torcedor que está ressabiado com a gestão do Fluminense. O torcedor que não quer apoiar o Mário de jeito nenhum, ele não quer mais o Mário, etc. O que ele vai encontrar hoje na oposição do Fluminense? Por que eu pergunto? Porque às vezes você é totalmente contra a construção desse shopping aqui. O morador aqui do bairro era totalmente contra a construção do shopping. Aí ele se agarra em alguém que veio falando que é contra a construção do shopping. Aí o cara é a favor da construção do estacionamento. E que também era ruim, entendeu? O que essa oposição que está aparecendo mais agora nessa questão da SAF, o que você viu até agora que ela fala sobre algum assunto que vai contra a gestão? Cara, eu posso estar 100% enganado. Inclusive, eu tento contato recorrente com o próprio Monteagudo, porque eu conhecia ele do vôlei, para tentar ouvir isso dele. Ele falou que conversaria comigo nas próximas semanas. Então, se eu tiver alguma resposta, eu trago. Mas hoje, a informação que eu tenho é que... A informação que eu tenho, não. A impressão que eu tenho é que a oposição é muito baseada no que você falou, que é ser contra a construção do shopping. A oposição quer abraçar a galera que é contra a SAF, que é contra o Fluminense ter um dono independente de qual seja o modelo, que é contra o Fluminense ser vendido, que é a favor de manter o associativo. Eu acho que a oposição do Monteagudo se abraça nisso. E tem gente que é radical nesse ponto, de que não quer nem escutar a proposta, de que não quer saber do Fluminense ter um dono e que acha que o modelo associativo deve ser a continuidade. Eu acho que é para esse caminho que vai Então, hoje o que se tem de oposição mais forte, essa oposição agora ao Mário é muito mais de manter o clube social. É o que me parece. Não é tipo assim, porque se existe oposição ao Mário de tipo, o Mário vende muitos garotos. Então a oposição diz que não vai vender garoto. Então, essa, nesse caso, parece ser mais nesse caso. Esse é o ponto. Tanto que ele participa... se você ver o Instagram dele, é muito isso. O panfletar também, que teve no Maracanã, tem a ver com eles. Aí é só porque, assim, às vezes o cara tá contra o Mário e ele abraça qualquer oposição que tiver. E sempre, assim, política, qualquer coisa política, assim, e com o clube a gente lida com política, não tem boa, é uma questão de o quanto você abre mão de alguma coisa para poder concordar com alguém. Tem o Fio e o Cauã de candidato. O Fio é a favor Eu voto no Cauã. Entre nós dois, eu me conheço. Nem sei que o Cauã vai apresentar. Não, mas assim, você tem 2 candidatos. Um é a favor de uma construção de estádio. Aí você é contra a construção de estádio. Mas o outro é a favor de mudar as cores do Fluminense. Você fala, cara, eu topo mais... Eu não gosto dos dois, mas eu topo mais construir um estádio
do que trocar as cores do Fluminense. Política é concessão, voto é concessão, no geral. Então é só importante a galera também que assiste saber o que tá do outro lado também, do tipo, olha, não é só que é ser contra o Mário. Às vezes o cara, beleza, eu topo o Fluminense continuar social se for pra tirar o Mário não ser CEO. É justo também. Posso meter o Globo News aqui? Agora, minha opinião política sobre o Fluminense? Tá. Eu queria muito saber a vinheta do Globo News, mas eu não sei, então... Também não. Eu acho que o Monteagudo, acho que ele não tem uma força política grande para tirar o Mário, para colocar em risco a situação, né? Já que não poderia ser o Mário, seria provavelmente o Matheus Montenegro ali. Eu acho a estratégia de só ser contra a SAF, ponto. Porque eu acho que se você assim, sou a favor da SAF, mas precisa de mais transparência. Aí eu acho que é uma bandeira forte. O sou contra a SAF, eu acho que é uma bandeira muito de uma bolha do clube, uma bolha da galera do associativo que vive em Laranjeiras e acha que isso vai ser forte. Porque quando for para votação com o sócio, com o torcedor no geral, isso não passa. Esse cara que não quer SAF, porque a maioria, principalmente pelo ano de 24, e eu nem estou concordando com isso não, mas a maioria, pelo ano do Botafogo e do Fluminense, a SAF é milagrosa e todo mundo desesperado para a SAF. Então, quando abrir votação para a SAF, o cara que vier com a bandeira eu sou contra a SAF, eu acho que não é uma bandeira forte. A SAF tem que ser... O Fluminense tem que se esforçar muito para arrumar uma empresa e um modelo de SAF que não passe na torcida. Exatamente. Por isso que eu acho que essa bandeira do Monteagudo de eu sou cara anti-SAF é uma bandeira falida. Como por causa de sócio futebol. Exato, exatamente que volta. Porque eu acho que no clube isso pega, entendeu? Só que hoje em dia... Mas aí o que acontece é que eles acham ainda que o clube é muito maior do que é. Talvez entendeu? até Hoje em seja dia na votação. Conselho, né? Para conselho, mas não para votação, entendeu? Pô, você estava na última eleição? Não. Quando saiu o resultado? Fiz questão de não ir. A quantidade de agente que decide a eleição, que dava para se escutar os gritos lá. É uma bolha que é. E assim, nesse caso nem isso. vale, porque o sócio futebol, a gente acho que era mais dissonante na internet disso, né? Que a galera falava do voto online, eu sempre bati na tecla, acho que defendo bastante isso por ser alguém de longe, da importância do voto online. Mas a gente falava, ele não vai botar o voto online porque o Mário vai perder a eleição. Se botasse, o Mário ganhava mais ainda, a lavada era maior. Agora eu falo isso até com mais autoridade ali, porque viajando e vendo sócios de Belém esse ano, sócios... Nem os de Cariacica não, porque os de Cariacica, se quiser vir votar, pega um ônibus, a galera vem pra jogo, participa quase que como um carioca. Mas os de Brasília, a gente vê que a reputação do Mário é boa nesses lugares. E só pra acabar essa parte do tamanho da oposição... Acho uma oposição que, quando você me fala que essa vai ser oposição, acho uma oposição que já deixa praticamente ganho a eleição, caso não tenha SAF e tal. Só tem um porém aí que vale, né? Que, assim, Monteagudo estava próximo ao Mário durante todo esse período. Então, o que pode acontecer nessa eleição é podres aparecerem. Se o Monteagudo tiver uma cartada... que possa botar na mesa, aí esse meu discurso aqui de Monteagudo é uma oposição fraca vai por água abaixo. Porque tudo é concessão, como eu falei. Exato, o cara até compra, o cara não. Eu não tiro ninguém aqui que queira a SAF. O meu objetivo é querer a SAF. Mário com a camisa do Corinthians vendo o jogo no churrasco com o Gabriel Barbosa? É porque eu tava pensando num paralelo, mas assim, se tiver um exemplo bem esdrúxulo nesse, tipo, você tem uma foto do Mário com a camisa do Flamengo, você quer aí você fala, peraí, eu quero a SAF, quero muito tudo que eu quero, mas não quero a SAF com o CEO flamenguista. Então, entendeu? Tipo, a gente exagerou aqui, mas vocês entenderam esse ponto.